Salve, rapazinho do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui para fazer mais um vídeo. Hoje o assunto é seleção brasileira. Ano de Copa do Mundo, ano de eleição 2026 que promete ser muito agitado. E assim, gente, a gente vai em busca do Hexa esse ano, se Deus quiser, que tá difícil. Se a gente fosse apegar a coincidências, normalmente quando a gente tá nos momentos conturbados ou turbulentos como esses, a gente sempre ganha. Foi assim em 2002, foi assim em 94, chegamos à final em 98. Então se tiver que se apegar a alguma coisa, a gente tem que se apegar a estes momentos. Mas assim, brincadeiras à parte, é um momento muito difícil para a seleção brasileira. A chegada do Ancelotti acalmou mais o momento da seleção brasileira, da CBF, que está passando por uns momentos de crise, como de costume também. Quando o Tite estava lá, tava calma a CBF, porque o Tite tinha ele meio que mandava e blindava o grupo da seleção brasileira, blindava é, os maus resultados, a seleção jogava bem, a seleção do Tite nas eliminatórias era superior, nível máximo de excelência. Só que na Copa do Mundo caiu duas vezes nas quartas de final. Num detalhezinho, uma pena. Para mim, o Tite foi muito bem na seleção brasileira. A coisa só faltou na Copa do Mundo, porque a seleção gabaritava nas eliminatórias, com os pés nas costas. Quando ele saiu, a gente começou a apanhar de todo mundo. Mostrou que não é fácil jogar as eliminatórias, como todos pensavam. E na Copa do Mundo, no detalhe, saiu para a Bélgica. Um segundo tempo onde a gente amassou a Bélgica. Pênalti não marcado no Gabriel Jesus. Courtois fazendo daquelas atuações máximas de excelência. No primeiro tempo, a Bélgica botou a seleção do Tite no bolso, deu um nó tático, mas no segundo tempo o Tite resolveu isso. E num detalhe a gente não conseguiu empatar aquele jogo. Renato Augusto perdendo um gol na cara que normalmente ele não perde. Enfim, acabou o sonho ali. Em 2022 a gente com a seleção bem melhor, na minha opinião, que de 2018, mais entrosada com novos talentos como Rodrigo, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães no banco. Você tinha uma seleção recheada de craques, na minha opinião, e com o bolo da cereja que era Neymar Júnior. O time meio que jogando para ele. Você tinha Richarlison também, que não é tão bom tecnicamente como os outros, mas é um guerreiro na frente, briga, faz seus golzinhos. Fez uma boa Copa, hoje não vive o melhor momento de sua carreira, mas fez uma boa Copa em 2022. E naquele momento ali a gente pegou uma Croácia que, se tu pegar o jogo contra a Croácia e tu assistir de novo, você vai ver que é um amasso da seleção do Tite. É um amasso do começo até o fim, do primeiro tempo, do segundo tempo, da prorrogação, um amasso. Num detalhezinho do detalhezinho a gente levou um gol no último lance e nos pênaltis saímos. Enfim, é um futebol, nem sempre o melhor passa. Duas Copas do Mundo que a seleção do Tite saiu num detalhe, de uma forma muito injusta com o Tite pelo trabalho que ele fez na seleção. Perdeu a Copa América para a Argentina no Maracanã? Perdeu. Mas também é aquela coisa, não foi uma seleção que não competiu, que não jogou bem. Se tu ver a final da Copa América em 2021 contra a Argentina no Maracanã, Neymar faz de umas melhores atuações individuais da carreira, de pancada que ele levou, de insistência, de não desistir. Não estou falando em que ele amassou e botou o jogo no bolso e resolveu. Eu estou falando em tentar, em competir, em guerrear. Essa é a seleção do Tite. Não foi uma seleção que nem foi a dos técnicos anteriores, sem alma, sem vontade, pasma em campo. Não estou dizendo que os caras não queiram jogar na seleção brasileira, não é isso. Mas o sentimento que você tinha assistindo era uma seleção de preguiça. Isso também tem em outros times, isso é normal. Isso é seleção, isso é time que não tem treinamento, que não está correndo direito. Eles estão correndo, mas estão correndo de forma errada. A chegada do Ancelotti agora melhorou mais o caos, diminuiu. Ele tem tamanho e bagagem superior, hoje igual com os jogadores da seleção brasileira de hoje. A gente tem Neymar Júnior, que acabou de fazer uma cirurgia no joelho, está se recuperando e talvez possa voltar para a seleção.
nos últimos 2 amistosos, ou ele nem apareça, porque o Ancelotti mesmo falou, Neymar não precisa de convocação para jogar na seleção, para jogar na Copa. Se ele for para ir direto, ele vai, porque ele tem qualidade para isso, ele tem técnica, ele tem liderança, ele é o principal nome do Brasil hoje. Você tem Vinícius Júnior, que nunca engrenou na seleção, você tem Rodrigo, que é nota 6, nem é cobrado e nem é, nossa, tão bajulado, é ok. Se ele nem tiver e não tiver, pra mim tanto faz. Rodrigo é um caso que, meu Deus, se eu fosse ele, eu procuraria ter mais protagonismo, eu procuraria fazer o que o Neymar fez, procurar um time para si. Não vou dizer porque é assim, você pode ir para uma liga menor de Portugal, para uma liga da França. Não sei, mas eu procuraria fazer o mesmo movimento que o Neymar fez, procurar um time para si, porque você está no Real Madrid. Você não, apesar que seja o Real Madrid, você não tem o protagonismo que você merece ter e potencial para ter. Porque se ele ficar no Real Madrid, talvez a gente nunca vai conhecer o melhor Rodrigo. A gente não sabe qual que é o melhor Rodrigo. Ele não teve nenhuma fase de dizer, nossa, Rodrigo é titular absoluto, isso aqui é o auge dele. O do Vinícius Júnior a gente tem, o do Mbappé a gente sabe, mas o do Rodrigo você não sabe. Ele é um diamante que tem que ser, que pode ser mais lapidado ainda, e você não conhece o auge dele ainda. Então, se eu fosse o Rodrigo, eu procurar um time para ele. Aí a gente tem Bruno Guimarães, que está se afirmando que é o melhor jogador da era Ancelotti até agora no meio de campo. Até que enfim ele se afirmou. A gente tem a volta de Casemiro, que é uma grande liderança, que o Brasil tem esse mau costume de pegar grandes jogadores, grandes lendas, multicampeões, e que ainda performa para trazer jogadores da base assim, novos jogadores, sabe? Jogadores de 20 anos. Os caras estão aposentando jogador de 28, de 29. Passou dos 30, a seleção não convoca mais. Que isso, pô? Isso aí é uma carnificina para jogadores da seleção brasileira. O povo, a CBF. Não, já não presta mais. Thiago Silva tá aí, 40 anos aí, no pique máximo. Você acha que o Thiago Silva deve alguma coisa para Gabriel Magalhães, para Marquinhos, para Militão, para Fabrício Bruno? Thiago Silva joga uma perfeição. Se tu assistir o jogo de Thiago Silva como zagueiro, você vai ver que ele é diferente. Fez uma Copa do Mundo de clubes aí no meio do ano, excepcional. Foi pro Porto agora, vai disputar uma vaga na Copa do Mundo. Tá certo ele e acho que tem potencial. E é um líder. Ele e o Neymar. Se eu fosse o Ancelotti, eu convocaria os dois. Ele, Casemiro. Tem que convocar, cara. Não é porque os caras têm nome, não. É porque performance. Entendeu? Ah, não, mas o outro tá performando também. Mas o cara é o cara, pô. Tem nome e performance. Não é só nome. Você tem que ter nome e performance. Entendeu? Aí você vai botar outro zagueiro como o Fabrício Bruno que falou contra o Japão. É foda, né? Então, é isso aí, galera. A gente tem a seleção brasileira. Tem Hendrick, que tá vindo num momento renascendo, pediu para ser emprestado por Real Madrid, que deveria ser o movimento que o Rodrigo deveria fazer no Real Madrid. O Rodrigo deveria ser vendido. Pô, o Rodrigo caia tão bem no Liverpool, cara. Caia tão bem no Manchester City. Ô, Rodrigo, para de ser pipoqueiro, meu parceiro. A gente tem o Henrique, a gente tem o Richarlison, a gente tem o João Pedro, que também tá jogando muito bem. A gente tem diversos jogadores. A gente não tem gênio. O único gênio é o Neymar. Mas tem vários jogadores nota 8, nota 7, que podem decidir um jogo. Afinal, hoje o mundo, poucos gênios, né? Na verdade, acho que o único gênio que possa ser gênio novo é o Lamine Yamal. Só tem ele. O resto são todos craques e bons jogadores. Mas gênio é a última Copa dos Gênios. A gente vai ter a última Copa de Neymar e a última Copa de Lionel Messi. É isso aí, galera.